aqui para ver se eu consigo acompanhar, porque às vezes... Boa tarde a todos. Votos de paz e alegria para nós todos, né? Encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. E a gente vai ter uma conversa, né? Um bate-papo hoje em torno do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 10 e 12. É muito interessante esse tema porque, em todos, né? Ele vai mexer profundamente com a nossa consciência, né? Primeiramente, a gente faz uma reflexão e nos perguntamos: o que temos recebido? O que a vida tem nos dado? O que é que nós temos valorizado dos recursos que recebemos? Temos dado retorno a todas as benesses que nós recebemos? Obviamente que cada um de acordo com a bagagem, né? Nós sabemos que cada criatura assimila de acordo com o recipiente que tem. Então, algumas pessoas têm um copinho, né? Outros têm um balde, alguns têm uma caçamba, outros têm uma piscina, e de grande proporção. Mas todos nós recebemos dádivas. Isso não é porque existem privilégios. Obviamente, isso vai de acordo com a estrutura de evolução de cada indivíduo. Deus não vai colocar grandes responsabilidades a uma consciência ainda no processo de dilatação. Assim como também ele não vai deixar, né, de dispensar recursos àquele que já se disponibiliza e que já tem recursos de assimilação e de trabalho. Então, quando a gente faz a observação, inclusive das considerações de Kardec, normalmente o que tange aos versículos do Novo Testamento, né? Quando Jesus, e sempre Jesus nos orientando, Jesus não fazia simples dissertações, ele como que modelava as consciências segundo a capacidade de compreensão de cada um. Por isso que no tempo que ele esteve aqui, ele falou por parábolas. Nós não estávamos preparados ainda para a compreensão de tudo o que ele ensinara. Não obstante, aos seus 12 discípulos, ele falava, né, às claras. E aí a gente percebe em determinados momentos, principalmente quando a gente lê o livro Boa Nova, que até mesmo os discípulos tinham que fazer um questionamento em cima das elucidações que ele quis fazer. E ele dizia, né? A voz eu falo às claras, mas a multidão falarei por parábolas. E que é uma questão já preparada desde os antigos profetas. Abrirei a minha boca por parábolas, e tão somente por parábolas lhes ensinarei. Porque caberia ao tempo, né? O amadurecimento, a compreensão, a experiência, as reencarnações, para que a gente pudesse hoje, com os recursos que a doutrina espírita nos proporciona, de tanta clareza, né? Compreendermos essa grande parábola do tempo, que foram os 18 séculos, no aspecto de parábola matemática, né? A gente sabe que a parábola é a ligação de conta através de uma curva. Então, a partir desse século em que Allan Kardec surge, e aí a gente vai defrontar a explanação nesse capítulo 18, quando Jesus dissera que a quem muito for dado, muito será cobrado, é obviamente a questão do conhecimento e das responsabilidades. Assim como também as múltiplas condições que o indivíduo é capaz de projetar diante daquilo que ele já experimentou na vida e daquilo que ele pode propor como favores e benefício do seu próximo. Porque se eu adquiro conhecimento, eu não posso guardá-lo para mim.
Eu tenho que repassar. Porque o processo da evolução, ela não é individual no aspecto da complexidade da evolução. Cada um faz o seu percurso, mas uns ajudando os outros. Aí muitos vão dizer, mas o indivíduo faz a sua evolução pelos próprios esforços. Sim, pelos próprios esforços. Porém, nós estamos sendo sempre auxiliados. Os espíritos que estão à frente nos dão as mãos para nos puxar. Muitas vezes até tem que dar a volta para nos empurrar. E aquele que já tem um pouco mais de conhecimento, de experiência, ele vai dividir com o seu próximo, principalmente para com aqueles que necessitem mais de orientação. Porque à medida em que eu vou usando aqueles recursos que Deus acondicionou nas minhas entranhas espirituais, quanto mais eu trabalhar em favor do próximo, mais vai dilatando essas possibilidades na minha intimidade. Por isso que a quem muito for dado, mais será cobrado, mas também nós vamos reconhecer o aspecto da parábola dos talentos. Se lembra da parábola dos talentos? Lá Mateus, já quase ao final do Evangelho, capítulo 25, ele vai narrar essa parábola, né? Versículo de 1 a 30. E aí nós vamos fazer um resumo bem rápido dessa parábola. O Senhor, que indo para terras distantes, chama 3 dos seus servos e começa a distribuir recursos, né? Talentos. E aí o talento naquela época era realmente dinheiro, um valor considerável. Então, a um ele dá um talento e fala para que ele, né, desfrute daquele recurso. Ao outro, ele dá 2 talentos e ao outro 5 talentos. E aí a gente vai perceber algo muito interessante. Por que é que ele não deu os mesmos valores em igualdade para os 3? Para começar, a gente vai observar aqui, tem um aspecto interessante no número 3, né? A gente poderia considerar uma numerologia cabalística, né? Princípio, meio, fim, juventude, velhice, maturidade, nascimento, vida e morte, manhã, tarde e noite, né? Então, nós vamos percebendo que o processo é um ciclo, né? Que vai se fazendo à medida do processo da evolução. E aí, o que a gente percebe? O Senhor, quando retorna, aí ele vai chamar os indivíduos e aí ele vai e chama aquele que ele havia dado 2 talentos, e aí ele fala assim, olha, Senhor, me confiaste esse valor e eu multipliquei, trabalhando, exercitando, promovendo recursos. E aí o que é que o Senhor responde? Foste fiel no pouco que te confiei, agora muito desfrutarás. Toma mais 2 talentos. Chama o outro que tinha dado 5 talentos e ele diz da mesma forma, Senhor, eu trabalhei, multipliquei os talentos e hoje aqui tenho 10. Então, e tenho 5, tenho os talentos para te retornar. Então, Jesus diz que o Senhor, e a gente vai compreender que é a própria consciência também, tá? Porque senão dá-se a impressão de que é Deus, e aí vamos compreender que Deus é punitivo. Sobre esses talentos que te confiei, no muito se esforçaste, então muito também receberás. Se multiplica e dá-lhe, então, mais talentos. Mas aí chega aquele que havia recebido apenas 1 talento, e aí ele diz assim, Senhor, eu sabia que a sua severidade, do quanto o Senhor pune, né, o indivíduo que não sabe trabalhar, que não sabe promover aquilo que tem recebido. Então, eu enterrei o talento e agora, desenterrando, eu te retribuo. Aí
Jesus vai dizer assim: servo mau e negligente. Por que é que enterrou os talentos? Se não tinha competência, por que ele colocou nas mãos daquele que era capaz de promover o progresso? Né? Por que não colocasse nas mãos dos banqueiros? Porque o talento que estava tratando como uma parábola representava uma moeda. Porque ele foi muito atemorizado, muito medroso, porque ele disseram, sabia que eras, né, severo e que punirias. E aí, então, ele, os recursos que ele tinha, simplesmente enterrou, ou seja, ele se acomodou naquele processo, e a gente vai perceber que uma das coisas que mais dificulta a movimentação do indivíduo é o medo, porque ele teve medo do Senhor. E o que é que o Senhor fala? Toma isso que ele tem, passa para aquele que mais trabalhou e mais recebeu. Então, aquele que já tinha recebido mais, então passou a receber ainda mais. Porque, obviamente, ele se reconfortava no usufruto dos recursos, mas pela sua responsabilidade, ele se fazia competente em produzir. E aí, esse aí, amarra-lhe os pés e as mãos e lança-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E, obviamente, que essas parábolas, há uns tempos atrás, antes da gente conhecer a doutrina espírita, nos trazia também pavor, temor, porque quantas vezes a gente, diante de uma situação desafiadora, a gente não treme. A gente não sente aquela sudorese, aquele frio, aquela coisa no plexo solar, né, da emoção. Ah, será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? E a gente reconhecer que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ele não coloca responsabilidades acima da competência do indivíduo. A questão é realmente de fugir do compromisso. Ou até mesmo, se está com dúvida, questionar aquelas pessoas competentes que possam me auxiliar. Hoje em dia, na internet, está cheio de gente aí dando cursos de, como se diz, de finanças, né? Como é que você vai investir o seu dinheiro? Como é que você vai fazer com que a sua moeda não desvalorize? E, ao contrário, você vai fazer mais rentável. Então, isso sempre existiu em todos os tempos. Pessoas competentes na condição de nos auxiliar. E diante das dúvidas que nós tenhamos, devemos procurar quem tem mais conhecimento, quem demonstre mais habilidade naquele ponto, sim, porque só vai nos favorecer. Da mesma forma que nós também seremos buscados por pessoas que tenham dúvidas. Esse é um dos grandes projetos da doutrina espírita, é o do esclarecimento. Por isso que nós vamos compreender lá o Espírito de Verdade falando sobre espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a primeira questão primordial é o amor. E de braços dados com ela, a instrução. Então, nós temos que nos instruir, nos orientar. Né? Então, nós vamos ver lá, no capítulo 12 de Lucas, versículo 47, a seguinte fala. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a vontade, será castigado com muitos açoites. Será castigado com muitos açoites. Nós vamos pegar palavras, pontos aí, bem chaves desse processo, tá? Versículo 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe foi confiado, muito se lhe pedirá. Então, nós vamos perceber aqui algo muito interessante. Primeiramente, o que a gente foca na questão do servo. Servo. É um indivíduo que já se prontificou e se permite qualificar nessa condição. Inclusive, qual foi o maior servo de todos? Aí eu faço um questionamento e vocês me respondem. Quem foi o maior servo da humanidade? Jesus. Jesus.
E quando os seus discípulos estavam ali na peleja, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor, eu sou mais competente, eu vou fazer, eu vou falar, né? Porque sei. Jesus chama atenção e diz assim, olha, se quem quiser ser o maior, faça-se o servo de todos. Obviamente que eles compreenderam de imediato. Não vão seguir os meus exemplos. Porque Jesus é o modelo mais perfeito que Deus nos deu para ser nosso guia. Né? Modelo, porque atingiu o ápice da perfeição, tem condições, tem competência, tem conhecimento e um amor ilimitado. E guia justamente por causa dos recursos que ele aprimorou ao longo de milênios incontáveis, segundo a própria fala de Emmanuel, né? Que a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Eu nunca vou me cansar de dizer isso, para mim isso é mais que poético. Isso é maravilhoso. A evolução do Cristo se perde na poeira dos sóis. Então, é alguém que a gente possa confiar com toda a nossa segurança, com toda a nossa confiança mesmo. Se a gente seguir as orientações de Jesus, a gente vai como que dilatando esse bojo, esse recipiente que cada um tem em nós, que Deus acondicionou desde o momento da nossa criação, do princípio inteligente. Por isso que Allan Kardec questionou meus imortais, onde está inserida a lei divina, a lei de Deus, a lei natural? Eles responderam, na consciência. Então, todos nós, gente, é como que já fomos criados prontos. Mas para que não haja privilégio, no sentido daquilo que se tem por ideia do pronto, nós temos que desenvolver à medida das reencarnações, das provas, das existências, principalmente corporais. Porque um dos fatores que mais beneficia o espírito é a reencarnação, no seu avanço, no seu progresso. O espírito progride, no mundo espiritual progride, porém, é sofrendo a prova da vida no mundo físico, é que ele vai avançar com mais rapidez. Então, quando ele coloca assim a questão do servo, ele não está falando para todas as pessoas, ele está falando para aquele que já tem conhecimento e que, obviamente, tem que se deliberar na condição de servo, para fazer a vontade que está na sua própria consciência, que é a lei divina, a lei natural, a lei de Deus. Porém, cada um de nós, segundo a nossa assimilação, nosso progresso, nossa compreensão, certo? Não obstante a gente tenha conhecimento, eles não são suficientes para garantir todo o nosso processo reencarnatório, porque nós necessitamos daqueles que têm mais. Por isso que vieram muitas obras do mundo espiritual, através principalmente da psicografia de Chico Xavier. E nós espíritas não temos que ter preguiça. A gente tem que estudar, a gente tem que ler, estudar, meditar. É muito comum no meio espírita as pessoas lerem romances, gostarem de romances, porque é uma coisa, né? Transfere da novela da televisão para novela nas páginas de um livro. E, obviamente, tem romances extraordinários. Eu recomendo sempre os 5 romances do Chico, com Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevam. Né? Qual é o outro? Valeu aqui. São 5, né? Daqui a pouco a gente Falou aí, imagina. Daqui a pouco a gente lembra. Mas esses romances, gente, eles não são romances água com açúcar, não. Muito pelo contrário. São exemplos extraordinários de renúncia. Que eu ia falar, extraordinário de renúncia. É renúncia. Porque esse é daqueles que a gente começa a ler e tem pressa de acabar, e quando acaba a gente tem vontade que não tivesse acabado. Porque é de um ensinamento extraordinário. E é difícil quem não chore, né? Justamente porque trabalha muito a nossa intimidade.
E tem outros, né? Outros romancistas, através de outros métodos, também consideráveis. Mas as obras de estudo, que ensinam mesmo, doutrinariamente, essas nós não podemos prescindir. Principalmente a coleção Nosso Lar, a obra de André Luiz. Gente, quanto ensinamento! Nós estávamos ainda há pouco ali com a Débora coordenando o estudo do ESD, e falando sobre o processo da obsessão, né? Sobre a fascinação. André Luiz descortina o mundo espiritual em todos os aspectos e, principalmente, implementa para nós muito recurso para que a gente possa usar os aspectos da profilaxia, a prevenção, como do tratamento. Porque quem de nós vai dizer que não passa por um processo de obsessão? Já sabedores que existem 3 fases, né? A obsessão simples, a obsessão no seu sentido mesmo, né? A fascinação. Né? E aí a coisa vai até se agravando. Subjugação, considerada no passado como possessão. Então, quando Jesus vai dizer assim, que o servo que soube a vontade do seu Senhor, ele está falando, ele não falou do Senhor, está falando do seu Senhor. Então, cada um de nós tem o Senhor no altar da nossa intimidade, que é a nossa própria consciência. Por isso que Jesus não fala que ele vai ser julgado por Deus, ele fala, eu também a ninguém julgo, ninguém te condenou, eu também te condeno. Inclusive, numa das parábolas, ele fala assim, que será réu de juízo na questão do julgamento. Né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medis, também vos medirão a vós. Né? Aí, a gente vai compreender que o juízo... Vocês lembram? Menino, você não tem juízo, não? Menina desajuizada. Na verdade, o juízo é algo que Deus nos legou, colocou na nossa intimidade, e que à medida que nós vamos avançando, nós vamos tendo mais capacidade, mais competência para reflexão. E aí, ele passa a ser um verdadeiro tribunal de julgamento. Porque nós sabemos quando nós estamos fazendo errado. Na atualidade, nós já sabemos. Aí ele vai dizer posteriormente que aquele que não tem o conhecimento da lei, o que faz é lei. A gente vai compreender isso. No próximo versículo aqui é bem claro. Mas não quer dizer que mesmo que a pessoa não saiba, que não vai ser punida se ela faz o mal. Porque é do processo da evolução. E aí a gente vai compreender aqui lei de causa e efeito. Mas vamos aqui voltar. Então, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aí a vontade é de quem? Do próprio indivíduo, mas estimulado pela vontade divina de Deus. Porque nós temos o divino, o sagrado em nós. É fácil isso, gente? Não. É desafiador. Porque nós gostamos muito de estarmos na zona confortável. Quanto mais a gente ficar tranquilo e inerte em determinados aspectos, melhor. Porque quando a gente começa a mexer muito, aí a gente vai ter um conhecimento de tanta coisa que a gente precisa mudar, e aí causa um desconforto muito grande, porque estava tão gostoso ficar naquele ponto em que eu estava, né? E agora eu vou ter que mudar tudo aquilo. Oh, meu Deus, estava muito confortável, estava muito delicioso, né? E aí será castigado com muitos açoites. É uma parábola que a gente está compreendendo, né? Porque o servo, ele, naquele tempo, não era um trabalhador remunerado, era um escravo. Então, não fez de acordo com o seu senhor, toma chibatada. Não era assim? Não era assim o processo? O estímulo para o indivíduo trabalhar não era chibata? Era algo assim. Mas a gente vai compreendendo que os açoites são da própria consciência endividada naquilo que lhe foi
outorgado e não utilizou como recurso. Aí a gente compreender a parábola dos talentos. Você recebeu e não trabalhou, vamos dizer, por exemplo, o indivíduo vive em dificuldades. Aí ele ganha 10 milhões na loteria. Ele ganha 10 milhões. Ele acha que é muito dinheiro. E começa a gastar. Parábola do filho pródigo, lembra? Expande. Depois ele vai ficar sem nada, vai acabar rapidinho. Porque entrou no processo da fascinação. Quantos exemplos a gente viu no Brasil, né, de pessoas que ganharam fortunas na loteria e depois a situação deles ficaram pior do que antes. Já viram esses exemplos? Tem vários, né? Documentários, inclusive, sobre isso. E aí a gente vai compreendendo esses ensinamentos que estão no Evangelho, porque realmente ele tem muita sabedoria, tem muita sabedoria. E aí a gente está falando aqui de recursos materiais, né? Mas o que são talentos? No sentido agora literal. Talentos são todos os recursos que o indivíduo tem. Então vamos dizer, vamos tratar aqui da questão do corpo físico. A pessoa é bonita. Ela usa o seu talento e muitas vezes vai ser um astro de Hollywood, vai ser um modelo, uma modelo, né? Aí, com muitas vezes, repercussão internacional. Está usando o recurso do talento, da beleza. Coitado quem é feio, né? Quando entra nessa. Dá uma inveja quando a gente vê a pessoa bonita e talentosa. Mas a figura também é um talento. Vocês estão... É um talento de defesa. Porque é o contraponto daquele que foi muito bonito e que não usou da beleza de acordo. Da mesma forma que o que é bonito hoje vai ser feio amanhã. É do processo de evolução. Quem é pobre hoje será rico amanhã, se já não foi. E quem é rico hoje será pobre amanhã. Tem muita gente que nunca mais volta no centro espírita quando escuta uma coisa dessa. Nunca mais. Vocês não sabem lá da companheira, né, de Heróis? Por causa disso, ela mandou decapitar 500 antigas companheiras dela do Meretriz. Ela não queria aceitar a reencarnação, dizia, eu voltar nessas condições, principalmente ainda voltar como plebeia, veio da plebe, se tornou lá a preferida de Heróis e de repente achou que simplesmente por não aceitar fascinação. É a pessoa que quer ser superior à divindade, quer saber e ter e querer e poder mais que Deus. E aí tirou, inclusive, né, a palavra do grego palingenesia, da Bíblia, do Evangelho, que é pluralidade das existências, causou uma certa dificuldade, um atraso na evolução. Né? Porque tudo isso aí foi já a influência do catolicismo. Emmanuel fala que foi um atraso de 1.260 anos de atraso por causa das mudanças que foram feitas com a instituição do catolicismo, que mudou e distorceu o cristianismo primitivo. Desde a instituição do papado, com até a questão da infalibilidade papal, até o surgimento da doutrina espírita. Vocês podem fazer a continha lá, vai dar 1.260 anos direitinho, certinho. A irmã não conhece, porque estava lá no meio. Inclusive, uma das obras de estudo muito interessantes para ter conhecimento sobre isso, porque a gente não se deve permitir ser manipulado por nenhuma religião, inclusive até por expositores espíritas. O livro Emmanuel, chama Emmanuel, o autor Emmanuel e o livro chama Emmanuel. Extraordinário os ensinamentos que trazem ali. Porque nos abrem os olhos e a gente vai poder compreender que nós recebemos muito e muitas vezes acomodamos na preguiça de assimilação através de uma leitura, através de uma pesquisa, através de um estudo. E depois nós vamos sofrer por isso. Porque nós estamos no ano, no tempo, no século, no milênio da comunicação, do progresso, do conhecimento. Capítulo 8, do versículo 32, versículo 32 do capítulo 8 de João.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem pessoas que cruzam os braços para a verdade, não querem. Emmanuel, isso para nós espíritas, né? O que nós nos candidatamos a ser. Ele fala que a doutrina espírita é a maior concessão dos conhecimentos que a divindade propôs aos homens. Inclusive, certa vez perguntaram para ele assim, se o espiritismo seria a religião do futuro. Ele fala, não, será o futuro das religiões. Porque a religião dos espíritos, gente, não é nossa, não, como encarnados, é nossa como espíritos imortais. Por isso que chama a religião dos espíritos. Uma outra obra de Emmanuel extraordinária para se estudar. O espiritismo é a religião dos espíritos. Por isso chama doutrina espírita, doutrina dos espíritos. O Chico psicografou mais de 400 obras. Teve gente que queria brigar com ele para ele aceitar que as obras eram dele. Ele dizia, não, as obras não são minhas, os autores são os espíritos, eu sou apenas um instrumento da comunicação. E só em direitos autorais, lá nos anos 80, ele teria como recurso só dos direitos autorais, que me parece um percentual que é muito pequeno das vendas, né? Era mais de 20 milhões, vamos colocar na moeda de hoje, 20 milhões de reais, vamos colocar porque é a moeda do Brasil. Só em direitos autorais, naquele tempo que ainda era um número mais reduzido das obras. E ele abria mão de tudo isso justamente por quê? Porque não lhe pertencia. Agora, que coisa interessante do exemplo que ele é para nós de trabalhador da última hora, que vem trabalhando desde muito tempo, inclusive desde a primeira, né? O Chico psicografava as obras, depois ele passava a limpo, depois ele datilografava as obras para mandar para a Federação Espírita Brasileira para serem revisadas e editadas. Aliás, acho que não passava nem pela revisão, porque Emmanuel já fazia a revisão no ato da datilografia ali. Vocês já pensaram como que esse indivíduo trabalhava? Dormia muito pouco, né? Dormia muito pouco. Só em trabalho. Justamente por causa desse conhecimento. Há muito foi dado, muito será cobrado. Então, vamos trabalhar. E ainda vai receber muito mais. Servo bom e fiel, foste produtivo, profícuo naquilo que lhe confiei. Entra no gozo do teu Senhor. E recebe ainda muito mais. Né? O que vocês estão achando? O que vocês estão pensando aí? Vocês concordam comigo? Quiserem trazer alguma ideia, conforme eu disse, seria uma conversa entre a gente. Então, nós vamos percebendo que entram dois aspectos fundamentais da doutrina espírita aqui, que é lei de causa e efeito e livre-arbítrio. Lei de causa e efeito e livre-arbítrio. A lei de causa e efeito, ela funciona tanto no aspecto da perda quanto do ganho, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso é lei de causa e efeito. Porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu perdoo, mais eu sou perdoado. A gente tem débitos, segundo Emmanuel, que estão congelados. Eu não sabia disso. Emmanuel fala que tem um freezer no mundo espiritual que tem lá débitos nossos congelados. Ai, meu Deus, quando isso começa a descongelar. Já pensaram? Débitos congelados porque nós não temos condição ainda. Porque a gente só vai usar, e aí eu trago essas ideias que são umas parábolas fantásticas, né? No raciocínio, principalmente da dona de casa. Ou daquele que trabalha no frigorífico, né? Quando precisa da coisa ali, né? Então, vai lá no freezer que tem. Então, se começa a descongelar, mas tem o tempo, vai descongelando. Né? Aí depois é que a gente vai ver realmente o sabor da coisa. Então, a lei de causa e efeito, ela funciona nesse aspecto. Se eu trabalho persistentemente no bem, o bem me garante a existência e me dá retorno. Da mesma forma que, geralmente, antigamente eu percebia que nas casas espíritas fazia-se um medo, era aquele resquício
da Igreja Católica e do movimento evangélico, né? De pecado, de punição. Lei de causa e efeito. Você faz isso, você vai ser punido. Era só nesse aspecto. Aí a gente vai percebendo que Emmanuel traz a coisa com muito mais clareza. André Luiz fala assim de lei de causa e efeito e que às vezes a gente estatala os olhos. De medo. Epa, esse dia eu estou perdido. Mas ele vai falar das consequências no aspecto do bem trabalhado. Tudo aquilo que eu faço de bem, eu recebo. Por isso que Francisco de Assis já dissera lá no século XII, no século XIII, é dando que se recebe. É da lei. Agora, se eu der o mal, eu vou receber o mal também. Aí é que está a coisa. É dando que se recebe. E se eu não perdoar? Não serei perdoado. Não serei perdoado. Então, para as considerações de tudo isso, um dos talentos. A gente falou aqui da beleza do corpo físico. Qual é? O talento agora da inteligência, da assimilação, que vai gerar um outro talento ainda mais requintado e valoroso, que é o da sabedoria. Porque através da intelectualidade se adquire conhecimento, mas fomentando a inteligência. Porque se o indivíduo não utiliza da inteligência para o seu próprio progresso, e, obviamente, favorecendo o progresso do seu próximo, ele está enterrando o talento. Aí vai nascer depois com a carência daquilo. É punição? Não. A lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus é educativa. Às vezes o indivíduo renasce com muitas dificuldades, com muitas provas, acumuladas de expiações, justamente por causa do acomodar, do não utilizar do recurso que recebeu em seu benefício, porque o indivíduo que se beneficia e tem as claridades do conhecimento, ele vai beneficiar o próximo, ele não vai ser egoísta. Não tendo as claridades, que obviamente vêm inspiradas pelo amor, ele vai ser egoísta, porque vai estar na obscuridade do egoísmo. Chaga da humanidade. Egoísmo. Que tem um irmão gêmeo siamês, orgulho, que é primo primeiro da vaidade. Então, a gente estava falando do talento do corpo físico. E a questão da beleza. A pessoa que se acha a mais bonita de todas e que desfaz das outras, tem gente que não quer ter gente feia no Facebook, não, gente. Vocês sabiam disso? Só quer buscar gente bonitinha lá. Senhor ia falar solicitação de amizade lá, ou então aquilo que sai lá como é que fala? Como sugestão de amigos. A pessoa não ia se ter feio. Não quer. Eu estou falando com vocês porque eu já tive pessoas que eu só quero gente bonita. Na brincadeira, na gozação, mas a gente percebe. Mas é verdade. Você vai ver lá, só tem gente bonita. Só tem gente bonita, só tem gente lá, fazendo assim. Aquelas meninas de biquíni lá, vocês põem a coisa mais bonita. Não tem gente feia, só gente bonita. Então, é questão de assimilação. Às vezes a pessoa ela pode até ter uma casquinha feia. A casca pode ser feia, pode ser até grosseira, mas tem uma beleza interior. Tem uma beleza interior extraordinária. Eu tive a oportunidade de ir à colônia Santa Isabel, que é um leprosário, próximo de Belo Horizonte, em Mário Campos. E lá, assim, a gente chegava, as pessoas estavam deformadas mesmo, estavam caindo dedos, orelhas. Uma coisa bem constrangedora. E aí, a tia-avó da minha ex-esposa sentava na mesa, conversava com ele, pegava, abraçava. E ela ficou cansadinha, que ela estava bem velhinha. Ela sentou, deitou do lado da leprosa, deitou na caminha da turma. E aí ficou descansando lá um pouquinho, enquanto a gente, depois voltou, levantou. Mas a senhora deitou, não pode. Pode sim, eu faço isso desde que eu era menininha, desde que eu venho aqui. Nunca contraiu
mal de Hansen, né? E aí, a gente conversava, não, mas principalmente aquela senhora tem uma beleza. E eu falava, meu Deus do céu, onde é que ela viu beleza? Porque a pessoa deve ser feia, realmente, fisicamente, imagina, não adianta a gente dizer que a pessoa não é bonita. Tem gente que fala que é bonita com uma cara azeda, né? Porque não tem jeito, é feio. E ainda por cima, com a deformação da enfermidade. Ela fala que aquela pessoa é uma alma tão linda, tão bonita. Ela tem uma coisa tão bonita. A pessoa tem olhos para ver. Aí ela não está usando o talento só da inteligência, não, ela está usando o talento da sabedoria. Quantas vezes, né, as pessoas querem a companhia de pessoas inteligentes, de pessoas prósperas, de pessoas ricas? Era muito comum. Fulano dizer assim, eu queria tanto ir naquela festinha, fulano está promovendo um churrasco, mas ele só chama quem come carne na semana toda, né? E eu aqui, doidinho para ir lá naquele churrasquinho, para pelo menos pegar um fiapinho. Não convida porque é pobre. Não convida porque é pobre. Uma coisa que eu gosto do Zeca Pagodinho, gente, eu gosto do Zeca, é a simplicidade dele. Aquele homem é bom demais. Né? Pode ser o que for, no sentido que cada um pensa o que queira. Mas ele, de vez em quando, faz uns vídeos e ele é aquilo que faz lá na casa dele, a churrascada, e é para o povão mesmo. Tem os amigos, mas principalmente aqueles que ele conviveu na favela. Vocês já viram esses vídeos? É uma coisa extraordinária. Tem uns, outro dia eu estava conversando com um amigo, né, com essa Mega Million super acumulada, e aí, porque eu jogo assim, gente, eu jogo. E eu tenho uma lista numa página assim, com uns nomes lá que eu quero ajudar. Né? Claro que eu não vou ficar com tudo sozinho, sou bobo. Depois vai me cobrar também, então vamos distribuir. E aí eu falando com esse meu amigo, eu falei assim, se eu ganhar, eu não quero nem saber, você vou sumir, rapaz, quero nem saber. Eu falei, que bom, já é um nome que eu vou riscar lá na minha listinha. É na brincadeira, né? Entendeu? Então, até com isso a gente tem que se cuidar. Com aquilo que chega com facilidade na vida da gente, porque a gente vai ser cobrado, não por Deus, mas pela nossa própria consciência. Tudo que nós temos, gente, é um recurso para a gente promover progresso. Então, se você é inteligente, trabalha aquela inteligência, você vai ganhar com aquilo, vai. Mas promova para favorecer o próximo. Outro dia eu estava vendo um rapaz lá em Minas, ele tinha vontade de ter uma Lamborghini, eu vi esse vídeo. Entendeu? Ele pegou o Fiat Uno dele. Rapaz, como é que você viu o Fiat Uno naquilo ali? Impressionante. Ele fez a Lamborghini com o Fiat Uno, falei, onde é que esse caboclo arrumou tanta inteligência? E ele mostrou as ferramentas que ele utilizou para fazer aquilo, e ele sai com aquele carro, né? Fica até... Mas inteligência. Pessoa simples, mas extremamente inteligente. Esse tem que ser aproveitado de alguma forma. Tem que ser aproveitado de alguma forma. O outro, e a gente nem vê muita divulgação disso, fez um carro que anda com 1 litro de água, não sei quantos mil quilômetros. Aliás, ele diz que a água não acaba, porque ela recicla. Lá também. Nas Minas Gerais. Vocês acham que lá só tem queijo? A coisa que é mais melhor de pão é o tal do queijo. Vocês acham que é só pão queijo? De pão. E pão de queijo. Olha, eu sou gaúcho, eu adoro. Gente, vocês estão me deixando falar sozinho. Eu falei que era um bate-papo. Eu queria que vocês participassem. Eu posso fazer um adendo só com relação à causa e efeito, ganho, não ganho, claro. E que nós falamos agora que tu falou da loteria, né? Tu soube que um rapaz sozinho ganhou, né? 1 milhão. Aí eu fico pensando assim, o que esse bendito fez? Porque ele deve ser uma alma purificadíssima, de milênios. Ou não. Imagina assim, ó, 1 bilhão tu poderia dividir em 50 partes que tu faria 50 famílias com um dinheiro razoável e tiraria 50 famílias ou mais, 100 famílias de uma situação ruim, e tu dá esse dinheiro todo para uma única pessoa.
isso não entra muito na minha cabeça, assim, como é que fala? Na casa do merecimento. Isso é para fazer raiva dos outros. Eu acho, você falou tudo. Porque, tipo assim, porque ajudar tanta gente, porque uma única pessoa ganhar um absurdo de dinheiro desse. É a tentação. O dinheiro, inclusive, ele está na mão de um percentual muito pequeno. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre a desigualdade das riquezas, se todo o dinheiro das grandes fortunas fossem distribuídas, elas não resolveriam o problema da miséria, da pobreza, né? E em pouco tempo, aquelas pessoas que receberam ficariam pobres de novo e aquelas que distribuíram novamente teriam a fortuna. Num mundo de expiações e provas, a gente faz muito julgamento dessas pessoas às vezes, né? Dos que têm grandes fortunas. E eles são o equilíbrio da economia. Não vamos entrar em méritos aí daquilo que se discute hoje na internet, tá? Mas é algo que realmente, porque eles promovem empregos, eles que sabem fazer as aplicações, os investimentos das empresas que multiplicam recursos e que dão mão de obra. É a parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Então, e é mundo de expiações e provas, gente. Nós ainda estamos em expiações. Além das provas, a pobreza pode ser uma prova, como a miséria é uma expiação. Assim como a riqueza pode ser uma prova. Uma prova. Na realidade, na maioria dos casos, é uma prova. Como pode ser uma missão. Eu conheço uma pessoa no Brasil, ela é muito rica, desfruta daquele conforto, tem jatinho e tudo, mas ela dá emprego para 10 mil pessoas, para 10 mil trabalhadores. E aquilo ali, quando você vai fazer a cadeia do empreendimento, vai beneficiar 10 mil famílias que tem lá pai, filho, mãe, e ainda aquilo vai jogando para o comércio. O direto e o indireto. Exatamente. Aí, de 10 mil pessoas, vai ter no mínimo mais ou menos 100 mil no total ali, porque é em cadeia. O aspecto é esse. No futuro, não haverá essa coisa tão disparate, né? Esse disparate tão grande. E foi o Espírito que soprou ou foi alguém que falou aí na palestra? Espírito do seguinte. Disparate. Eu ouvi aqui, às vezes eu escuto o Espírito, mas ele explicar muito claro. Não vai haver essa coisa, vai haver muito, mas isso em situações do futuro. Eu acredito que daqui a uns 200 anos isso já começa a acontecer. Isso que ele disse aí é muito interessante, porque muitos de nós não estamos preparados para ter dinheiro. Nós faríamos coisas terríveis se tivéssemos uma boa quantia em mão, né? E aquela coisa, ganharíamos uma grande quantidade de coisas, amanhã não teríamos mais nada, porque nós sabemos administrar. Isso está claro aí na parábola que você disse. Uma vez um amigo foi falar dessa forma com um amigo, e falou, não, Deus, não dá essa tentação, pelo amor de Deus. Dinheiro não aceita desaforo, esse é o problema. Não aceita. Eu acho que se um rico, um cara bem rico, fosse viver com o que eu ganho, ele se suicidaria. E a gente vive, rapaz, agora ele entra lá frente. Vamos sempre considerar que a cada um será dado segundo as suas obras. Então, o indivíduo que recebeu e trabalhou, ele vai receber ainda mais. De outra forma. Porque são processos, são estágios de evolução. O indivíduo, no futuro, ele vai precisar de outros recursos e pode viver até sem bens materiais. Parece que é Sêneca, de Diógenes. Agora, um desses aí. Ele foi percebendo tanta questão do materialismo e percebendo quão a gente pode viver sem, e, de repente, ele foi morar dentro de uma barrica, sabe o que é uma barrica, né? Debaixo de uma pedra, próximo de um rio. E a única coisa que ele tinha era uma caneca, além das vestimentas. E aí, quando ele queria tomar água, ele ia no rio, pegava a canequinha e tomava água. Aí, um dia, viu uma criança baixando, bebendo água com as mãos, ele pegou a caneca e jogou fora. Um dia, o indivíduo chega nessas condições, gente, de desprendimento. Agora, a gente vê que são ímpares, né? São poucos. Mas Jesus dissera que as raposas
tem os seus covis, as aves têm os seus ninhos, né? Até as serpentes também, mas o filho do homem não tem sequer uma pedra para encostar na cabeça. Ou seja, o governador planetário totalmente desprendido, porque, na verdade, depois a gente percebe que ele, assumindo o messianato, ele pernoitava ao relento, às vezes dormia na casa de Pedro, às vezes dormia na casa de Lázaro, Maria, né? e Marta, ele vivia tranquilo. Aí muitos diriam, mas ele não trabalhava mais, ele não trabalhou. Lá no Boa Nova a gente percebe, a gente vai ter essa informação de que ele trabalhou sim, na carpintaria, inclusive. Olha que coisa, o governador planetário depois foi manejar o martelo, a enxó, né? O serrote. Que coisa extraordinária, né? Exemplo de que a gente tem que ter coragem, mas a gente tem medo, porque a gente desconhece o nosso futuro. Mas, com Jesus, com certeza o nosso futuro vai ser muito mais acertado. A gente seguindo as orientações, né? Porque, como aqui disseram no primeiro versículo, aquele que não tem conhecimento, ele vai ser punido, sim, mas dentro das circunstâncias que a própria vida faculte o desenvolvimento da sua própria capacidade de percepção. Mas aquele que tem conhecimento, a arte de batalha vai ser aquelas de arder. Né? Então, vamos aproveitar, enquanto a gente tem aí essa disponibilidade extraordinária nas nossas vidas, que é a doutrina espírita, que é uma bênção, é uma riqueza extraordinária. O indivíduo que é rico e tem a doutrina espírita, ele é muito rico. O indivíduo que é pobre e tem a doutrina espírita, ele é milionário. Porque ele passa a ter resignação, ele passa a reconhecer que o papel que ele está exercitando não é por acaso, porque houve ali uma programação, e vai, obviamente, compreender a situação daqueles que estão acima, né? E não ter aquela cobiçada inveja, porque a inveja é terrível, faz sofrer, né? Então, vamos deixar o caboclo lá com... Deixa eu ligar para alguém. Não é 1 milhão, né? Não é 1 milhão. Ele pegou só 770 e poucos milhões. Eles contaram. O governo tomou um pedacinho da grana dele. Gente, obrigado, um grande abraço. Deus os abençoe. Bom domingo.